Oiê! Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, viu? Assim, o seu tema, só para você ter uma ideia, a gente soltou uma enquete e a gente perguntou, né, com relação à sua qualidade de vida, quais dos itens abaixo têm a ver com você? Adivinha o top número 1? Sexualidade. Sexualidade abalada e, em segundo lugar, o ganho de peso, tá? Mas eu agora sim tô te esperando literalmente para a gente falar de sexo, tá? Você me ajude aqui, porque Vamos. O tema esperado da tarde é a gente poder falar de sexo e eu conto com você para isso. Então, todo mundo em casa, né? A mulherada tá toda ajeitada, todo mundo relaxado. Manda o marido dar uma voltinha para a gente poder ter um tempo para falar, né, sobre isso com tranquilidade. Então, assim, vamos tentar assim, setorizar a conversa, separando alguns tópicos, né, desde o início, para a gente tentar fazer um raciocínio lógico em relação aos tópicos que são mais frequentes, né, são as dúvidas mais frequentes das pacientes, independente do estágio da doença, independente do tipo de tratamento, né. Então, assim, sempre perguntam primeiro assim, né, quais são os principais tratamentos que cursam com essa disfunção sexual. E eu costumo dizer, né, Lu, que a disfunção sexual já começa no dia da biópsia, né? No dia que essa mulher tem a confirmação do diagnóstico, já começa todo um transtorno emocional ali, todo um choque. Isso mexe na estrutura familiar, na estrutura social dessa mulher. E, na verdade, muito antes de qualquer tipo de privação hormonal, essa mulher já vai ter a sexualidade dela abalada. E isso, obviamente, vai se intensificando ao longo do tempo, à medida que ela vai descobrindo o que vem pela frente, né? Então, seja uma paciente com doença localizada, que vai ser submetida a uma cirurgia com intuito curativo, vai ser submetida a uma quimioterapia antes ou depois dessa cirurgia. A gente sabe que os protocolos curativos, né, de câncer de mama, eles cursam com alopécia, com queda de cabelo, embora a gente tenha a crioterapia, né, capilar, que pode evitar, em alguns casos, a queda. Na grande maioria das vezes, as pacientes nem têm acesso a esse recurso e elas vão ter que lidar com queda de cabelo também. Então, essa coisa de mexer em mama e cabelo, né, que são os pontos fortes ali de sensualidade, de feminilidade, de característica mesmo feminina, né, de autoestima daquela mulher, isso já tem um impacto gigantesco. Então, obviamente que quando começa a quimioterapia tem os efeitos colaterais relacionados à própria quimio. Por si só, a quimio já cursa com ressecamento de mucosa, e a mucosa vaginal não vai fugir a essa regra, então é muito comum já ter queixa de dor na relação sexual, desconforto na relação, dor e, em alguns casos, até sangramento durante a fase da quimio. E a gente já precisa, na verdade, o oncologista ele já precisa acessar isso desde quando essa mulher descobre o diagnóstico mesmo, durante toda a jornada dela. Aí depois passa essa jornada, né? Aí vem a questão da privação hormonal. Se essa paciente tiver receptores hormonais positivos, a gente sabe que automaticamente ela vai ganhar uma fase aí do tratamento que pode durar 5 a 10 anos. Hoje, com os estudos mais atuais, a gente sabe que pode chegar até 10 anos. E ela vai estar em contato com algum tipo de privação hormonal, esteja ela na pré-menopausa ou na pós-menopausa. Então, hoje a gente tem basicamente 2 classes de drogas onde a gente usa para o bloqueio hormonal dessas pacientes, que é o tamoxifeno e os inibidores de aromatase. Os inibidores de aromatase, né, usados aqui no Brasil, são o anastrozol, o letrozol e o exemestano. Habitualmente, a gente vê muito mais queixa de ressecamento, de disfunção sexual nas usuárias de inibidor de aromatase. Embora o tamoxifeno tenha como um efeito colateral o ressecamento vaginal, isso está previsto, ele pode até aumentar um pouco o corrimento vaginal,
mas não é um corrimento que se traduz em lubrificação, né? Mesmo com esse aumento do corrimento, a vagina fica seca e a paciente costuma ter queixa, mas com o inibidor de aromatase costuma ser mais intenso. E aí soma-se a isso agora, que isso é o que mais me preocupa, é o que mais chega para mim, né, hoje no consultório, são as mulheres jovens, são aquelas mulheres de 30 e poucos anos, 40, né, no máximo ali 45, elas ainda estão longe da idade fisiológica da menopausa e elas já precisam lidar, por exemplo, com uma menopausa forçada, né? Aqui, habitualmente, a gente faz com drogas, né, que são análogos de GnRH, as mais usadas aqui no Brasil são a gozerelina e a triptorelina, e aí ela vai fazer aquela aplicação ali, seja mensal ou a cada 3 meses faz a aplicação para poder suprimir a função do ovário. Então, hoje, esse é o tratamento mais agressivo para a qualidade de vida sexual dessas mulheres e, controversamente, ele é mais indicado nas mulheres mais jovens. É justamente nas mais jovens que a gente tende a pegar mais pesado e indicar a supressão ovariana, dependendo, obviamente, de fatores individuais ali, das características do tumor. Então, realmente é um cenário absurdamente dramático essa mulher ter que lidar com tudo, né, desde o diagnóstico até a perda do cabelo, até a perda da mama, e depois ali aos 30 e poucos, 40 e poucos anos dela, ela entrar numa menopausa que está ali 10, às vezes mais de 10 anos longe da menopausa fisiológica dela. Então, realmente, o nosso tratamento, a gente sabe que tem, né? A gente tem o estudo está lindo, o estudo está lá, está publicado, está mostrando que os dados são atraentes, que a supressão ovariana realmente fez diferença para essas pacientes, mas quando a gente vai ver isso na vida real daquela mulher, realmente é uma situação desesperadora para o oncologista. Mas a boa notícia é que se a paciente for assessorada por uma equipe correta, uma equipe que se interesse em resolver uma dela, né, que compre a briga junto com ela, né, é o que eu costumo falar com as pacientes, o meu compromisso vai ser não impactar duramente na sua qualidade de vida. Então, assim, a gente vai fazer um tratamento mais agressivo, vai bloquear a função do ovário? Vai, mas eu tô junto, eu tô aqui com você e a gente vai seguir pelo caminho que puder preservar a sua dignidade, pelo caminho que, né, vai garantir que você tenha a sua vida de volta. Então, eu acho que é muito importante o paciente chamar essa parceria junto com o oncologista, né? Muitas pacientes perguntam, né? Inclusive você me mandou, né, Lu, uma pergunta que realmente todos falam assim, como que eu vou começar? Se eu tenho um oncologista, por exemplo, que é homem, como que eu vou iniciar a abordagem desse tema? Eu fico constrangida de falar. E realmente tem coisas, né, que só uma mulher que vai entender o que outra mulher está falando, é difícil do homem atingir o grau de profundidade, mas a dica que eu dou para vocês, meninas, é assim, o grau de impacto que isso está tendo na vida de vocês é só vocês mesmas que podem passar para o profissional. Então, se você passou um grau de incapacitação grande, e aquilo ali está sendo interpretado como algo... vamos tocar com a barriga, deixa que com o tempo vai melhorando. Então, eu acho que faz parte também do paciente se posicionar e falar, olha, não dá, para mim não dá para viver assim. Então, eu quero, se você não consegue resolver esse problema para mim, me encaminhe para um ginecologista, me encaminhe para alguém que faz oncologia intensiva, me encaminhe para um lugar onde eu vou ser acolhida, e eu vou ter esse problema resolvido na minha vida. Então, a minha primeira dica é, por mais que o profissional não saiba manejar isso e não tenha intimidade no tema, o que não pode acontecer é subestimar, certo? É você ter que convencer o teu médico que você está sofrendo com aquilo. Isso é muito ruim. Então, chamar isso para a discussão do dia a dia, né, e reforçando a importância de que para adesão ao tratamento, isso precisa ser tratado, né? Então, o próprio oncologista, ele geralmente tem essa noção. Se o meu paciente não aderir ao tratamento, isso pode se traduzir em menor taxa de cura. Porque se ele abandonar esse tratamento, aí sim o risco de recidiva dele vai aumentar. Então, a gente manter essa paciente aderente, né, e tá do lado dela, a gente tem que estar junto. Então, não é que não vai ter efeito colateral,
mas eu tô junto com você. A gente vai tomar providências assim que a gente perceber que a qualidade de vida está desandando. Então, eu acho que isso tranquiliza muito essa mulher, sabe? Eu acho que isso traz um alento. Então, assim, vamos junto. O máximo que pode acontecer é não dar certo e a gente ter que trocar o tratamento, e a gente troca e vai vendo o que acontece. Mas é muito importante a gente tentar desmistificar isso, e se muitas vezes isso não partir do médico, Lu, então que parta da paciente, que as pacientes criem essa cultura de exigir o que é melhor para elas, né? E não de aceitar de que isso pode ser um efeito colateral transitório. Só a própria mulher sabe o impacto que isso tem na vida dela, né? E às vezes a gente vê casamentos assim à beira do término, então assim, situações extremamente graves, porque isso não foi abordado com a seriedade e com o grau de empenho que deveria ter sido abordado. Quando a gente fala de libido, né, muitas pacientes perguntam, eu não tenho libido e tenho ressecamento e tenho dor. Então, são áreas diferentes de atuação. É bem difícil mesmo da gente manejar a libido. Então, assim, se eu coloco uma paciente em supressão ovariana, ou mesmo se ela não está em supressão ovariana, se ela está só com tamoxifeno, ou em químio, enfim, não importa o tratamento, é difícil mesmo da gente induzir o aumento do impulso sexual. Então, por diversos mecanismos, o impulso sexual dessa mulher ele já vai estar mais baixo, né? Existem até algumas medicações que a gente pode usar. A bupropiona é um antidepressivo que aumenta a dopamina, e tem algumas pacientes que respondem bem, mas ela não pode ser usada, habitualmente não pode ser usada com tamoxifeno, porque tem interferência na ação do tamoxifeno, ou se for usada é com uma menor dose possível, com o menor tempo possível, tá? Então tem algumas adequações, mas de forma geral, o que eu assim, converso com as pacientes, não crie uma expectativa tão grande nesse momento de você ter fogo, entendeu? De você realmente ter vontade de iniciar o ato sexual. Então, o que a gente vai fazer? Tentar dar condições para você ter uma relação sexual gostosa, confortável, e aí sim você vai se interessar em repetir esse ato. E a libido vai além do mecanismo inverso, porque primeiro eu vou dar condições dessa paciente ter relação, e com a repetição daquele ato, voltando a se sentir bem, tendo prazer, a libido dela vai aumentando. Então, eu não tenho uma medida específica para aumentar a libido, eu não posso mexer com reposição hormonal, eu vou falar um pouquinho sobre reposição hormonal, mas via de regra, eu não posso aumentar a estradiol dessa mulher, eu não posso repor testosterona em todas as situações, então a gente vai acabar tendo que fazer esse caminho inverso. Primeiro, melhorar a anatomia, para que a anatomia, né, leve ela para esse caminho de querer voltar a ter sexo com o marido dela, com o parceiro dela. Então, a questão da libido, geralmente a gente vai por esse caminho inverso, e a questão do ressecamento vaginal, da dor na relação sexual, existem diversas manipulações. Eu gosto muito até de algumas manipulações de farmácia de manipulação, porque a gente consegue montar, a gente consegue colocar exatamente os itens que a gente quer ali dentro, e aí com isso a gente consegue manejar bem, assim, com bastante especificidade a queixa daquela paciente, de forma segura também, e a gente pode sempre lançar a mão. Praticamente não há contraindicação para nenhuma mulher para usar manipulações não hormonais. Então, aquelas com base aquosa ou base oleosa, que podem, né, tem algumas que são melhores para usar como hidratante vaginal antes de dormir, e outras são melhores para usar dentro da relação. Então, tem alguns géis que a gente pede para passar até alguns minutinhos antes da relação sexual. Alguns deles vão ter um efeito de vasodilatação clitoriana, eles aumentam, é como se eles dessem um fogo no parquinho. Eu brinco, assim, na consulta eu falo que é mais como se ele desse um fogo no parquinho, mas é exatamente isso, porque o mecanismo fisiológico dele é aumentar a vasodilatação local do clitóris. E com isso, ali já começa a excitabilidade a melhorar. Isso é específico para o ato ali da relação sexual. E fora, a gente vai usando hidratante vaginal ao longo aí dos dias para manutenção, sempre, né, na rotina dela antes de dormir. Ela aplica, ela vai estar deitadinha ali, ele vai agindo durante a noite. E com isso, geralmente, algumas mulheres só com isso já costumam melhorar. Tá? Mas tem aqueles casos, Lu, que realmente são muito, assim, muito avançados. E uma coisa que eu acho muito interessante
é que às vezes a gente está olhando para um lado, disfunção sexual é uma coisa assim, é fascinante, porque tem que ter muita sensibilidade para você achar onde que a peça está desencaixada. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes tem uma mulher que usou, né, usou até manipulação hormonal dentro da vagina, fez tudo que poderia, só que, por exemplo, ela tem um estreitamento do canal vaginal. Então, ela tem uma questão anatômica ali. E essa questão anatômica, talvez nem com laser vaginal, que é um tratamento mais caro, os convênios não reembolsam, não está disponível no SUS. Então, às vezes, eu vejo, né, já tive casos de pacientes que fizeram laser, investiram, usaram gel, né, tentaram retomar, né, aquela vida sexual ali com o parceiro e continuam com dor e continuam com disfunção. O laser não foi legal nesse caso. Por quê? Porque tinha um estreitamento anatômico do canal vaginal. E aí que entra a importância da equipe multidisciplinar. Então, algumas pessoas sabem, eu já divulguei na rede social que eu estou abrindo uma clínica agora onde eu vou ter um programa voltado para isso. Vai ter uma sala dedicada só para essas pacientes. Então, ali eu vou ter uma fisioterapeuta pélvica. Por quê? Ela é fundamental nesses casos de readequação da anatomia. Ali ela pode trabalhar com dilatador vaginal, né? Vai aumentando o diâmetro do dilatador para aquele canal vaginal começar a readequar a anatomia dele. Né? Ela pode trabalhar com exercícios de bola, com aparelhos, enfim, de eletroestimulação, com diversas técnicas para trabalhar o ponto de vista anatômico, né? Então, e esse é um dos aspectos que é muito importante, é a gente tentar, né, assim, visualizar exatamente todas as nuances daquele caso. Eu vejo, às vezes, muitas pacientes falando, nossa, eu tenho certeza que isso daqui está acontecendo comigo, porque olha essa testosterona, minha testosterona está super baixa. E quando você vai ver, eu já tive pacientes, não é que é uma contraindicação absoluta não fazer reposição pontual de testosterona em casos de disfunção sexual grave, tá? A gente tem alguns dados que respaldam a gente para fazer isso em casos muito selecionados. Então, somente em pacientes que estão em uso de inibidor de aromatase, essa aromatase é uma enzima que fica na gordura periférica e que converte o hormônio masculino para o hormônio feminino, tá? Se essa enzima está inibida, o hormônio masculino não vai se converter em estradiol, que o que a gente quer é que não aumente de forma alguma o estradiol. Então, em casos absolutamente selecionados, muito pontuais, então, onde a gente analisa também o recidiva daquela mulher, a gente analisa variáveis do tumor, cada mulher tem um risco de recidiva diferente. Então, em casos pontuais, a gente usa uma reposição de testosterona por um tempo curto, apenas nas usuárias de inibidor de aromatase. A aromatase tem que estar inibida, senão ela vai ter conversão para estradiol, e aí isso não é seguro. Então, nos casos selecionados onde a gente faz isso, algumas vezes a gente atinge nível terapêutico, e aí você pergunta de novo para aquela mulher, ela fala, eu não melhorei nada. E existe também uma correlação ruim, tá, da testosterona no sangue com a queixa da mulher. Isso, a testosterona, a dosagem sérica de testosterona na mulher já não é uma coisa tão fidedigna. E muitas vezes a gente vê que não existe mesmo uma correlação. Então tem mulheres que estão com uma testosterona super baixa e no sangue e estão ótimas, assim, estão com libido, estão super bem. Outras estão, às vezes, com nível até um pouco mais suprafisiológico e estão com a libido no pé. Então, a gente queria explicar isso para as pacientes para tirar um pouco essa fixação da testosterona. Eu tenho paciente que chega assim, já implorando, e a gente faz em casos absolutamente selecionados. Tem que ter protocolo de segmento, a gente dosa estradiol por espectrometria de massas, né? Não é nem já por imunoensaio, tem todo um protocolo certinho de acompanhamento dessas pacientes, fazer uma coisa absolutamente segura. Mas mesmo assim você vê, às vezes subiu ali e ela continua com a libido no pé. Por quê? Pode ter estreitamento do canal vaginal que não foi trabalhado com uma adequada fisioterapia. Pode ter um problema na relação conjugal dessa mulher. Então, tem mulheres que a gente faz absolutamente tudo, só que o marido nunca apareceu para ir numa consulta e para o oncologista conversar, ou seja, com ele ou com a equipe. Então, por exemplo, uma das figuras, né, que a gente vai ter dentro desse programa é a sexóloga. A sexóloga é psicoterapeuta especializada na parte de sexualidade. É absolutamente fundamental que essa sexóloga tenha
De preferência, a minha ideia é fazer uma consulta apenas com a paciente, uma consulta só com um parceiro e uma outra consulta com os dois. Então, seriam 3 consultas, porque o parceiro, ele tem um monte de demandas em relação àquela mulher também, e ele não tem também, às vezes, para onde drenar aquilo, porque ele não vai dividir aquilo com a parceira dele, só que ele, às vezes, a visão do homem em relação àquela mulher que está mais fragilizada, muda também, né? A mulher, ela passou por um processo de adoecimento, perdeu uma parte, né, um órgão de feminilidade, perdeu o cabelo, emocionalmente ela está mais fragilizada. Então, às vezes, o homem também, o parceiro, ele muda a visão dele em relação àquela mulher e fica uma coisa menos carnal, é como se ela ficasse mais delicada, é como se ela ficasse mais frágil. Então, o parceiro, ele tem demandas específicas dele também, que precisam ser trabalhadas. Não existe como trabalhar a sexualidade sem parceiro. Não adianta você dar um gel vaginal para a mulher, mandar ela embora e ela se virar, entendeu? Não é assim que a gente trabalha disfunção sexual. Então tem que trazer o casal junto, tem que dar a devida importância para isso. Algumas manipulações hormonais podem ser usadas, não, assim, a gente tem alguns dados de segurança para usar pontualmente, por curto período de tempo, com doses baixas, tem várias opções que a gente pode usar dependendo do caso, se a paciente está com tamoxifeno ou se ela está ou não com a aromatase inibida, isso também pesa bastante na nossa decisão de qual manipulação que a gente usaria, mas não é uma contraindicação absoluta, algumas formulações hormonais intravaginais podem ser usadas com segurança, e o médico precisa ter um conhecimento de fisiologia endócrina, né? Ele precisa traçar também uma estratégia de acompanhamento daquilo ali depois, né? Eu, particularmente, faço dosagem de estradiol por espectrometria, que é um método mais sofisticado de dosagem de estradiol, para a gente ter certeza de que aquela paciente está dentro da meta de supressão ovariana. Então, assim, se for feito de uma forma extremamente cuidadosa, a gente consegue muito, assim, absurdamente melhorar a qualidade de vida daquela mulher. Mas tenham em mente que cada uma vai ter um caminho diferente. Em umas o problema vai ser a testosterona, em outras vai ser a anatomia do canal vaginal, em outras vai ser a falta de hormônio vaginal que eu vou resolver com um pouquinho de hormônio vaginal. Em outras vai ser a relação conjugal que está totalmente abalada. Então, é muito profundo. Se a gente não tiver tempo para escutar essa mulher, se a gente não tiver tempo para escutar o marido dessa mulher, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta simplesmente eu dar um gel de qualquer coisa e mandar ela embora para casa. É uma disfunção. Às vezes eu tenho que entrar com antidepressivo, né? Olha, essa disfunção que você está hoje está ligada à depressão, né? E se eu aumentar a sua serotonina, eventualmente se aumentar a dopamina, aí, dependendo da droga que eu use, eu consigo melhorar o teu nível de energia, eu consigo estabilizar você para que você volte a ter mais energia e volte a ter impulso. Então, assim, realmente eu acho assim, muito fascinante, eu acho muito incrível. Bom, acho que a gente já, né, assim, deu para a gente conversar aqui, você trouxe muita informação. O que eu queria te pedir agora a gente deu uma atrasada aqui geral, a gente tem algumas coisas, alguns compromissos aí com os próximos convidados, chegaram várias dúvidas para você, eu vou te mandar e depois a gente combina como é que a gente continua esse assunto, ou a gente combina uma live, tá bom, ou a gente combina um vídeo. Quero agradecer muito, eu nem sei quanto que eu falei, me desculpa, viu, se eu atrasei aí. Não, a gente eu já saí falando. Fica tranquila, foi super importante. Um super beijo, tá? Tá, obrigada. Lu, podem mandar as dúvidas que eu vou tentar responder, tá bom? Mando tudo, pode deixar. Um tá beijo. Bom, um beijo, obrigada.